Olá, eu sou a Cristiane Rogério, eu sou educadora, sou jornalista. Estou muito feliz de participar aqui dessa edição do terceiro Simpósio Internacional LigiOnet. É uma honra aqui poder compartilhar minha pesquisa e também, né, conhecer a de vocês. Eu preparei um PDF para poder não me perder tanto no tempo, né, e de uma maneira mais confortável contar essa minha história de pesquisa para vocês. Eu vou só colocar aqui em tela cheia, então vamos lá. Bom, nós demos o nome de As Linhas do Tempo, dos livros para as infâncias no Brasil, emaranhados que comprometem os estudos. Vou aqui explicar um pouco melhor, né? Então, o meu resumo, né, que eu compartilhei aqui primeiramente, né, para esse simpósio, ele se baseia numa pergunta que é qual é a linha do tempo do livro para a infância no Brasil? Então, eu, como jornalista, foi a primeira coisa que eu fui atrás, né? Mas será que é a história dos autores, né? São as datas dos lançamentos de livros que marcaram épocas? É pontuar as ações para a circulação de determinadas obras, né? As políticas públicas, ou das escolhas de cada um, né? Para mediação de leitura. Então, para mergulhar, né, e me envolver mais nessas questões, essa pesquisa acadêmica aqui que eu estou contando para vocês, né, parte sempre de uma premissa da necessidade de ter uma visão sistêmica do tema. Então, perceber de primeira, né, que não se trata de uma linha, mas de muitas linhas do tempo emaranhadas em outras. Então, tem a ver com a trajetória própria de cada envolvido, né? O criador de livro, editor, leitora, o leitor, o mediador, a educadora, educador, pesquisadores, pesquisador, adulto, criança, que por sua vez vão trazer suas memórias de leitura, as histórias de acesso aos livros, que também vão carregar relações, né, ideológicas, afetivas, econômicas, sociais, políticas com eles, né? Então, é uma perspectiva que eu convido para a imagem, né, fazer um paralelo com uma imagem de um bololô, como esse aqui que está na minha mão, né? Esse bololô de fios e linhas que carregam suas narrativas e texturas individuais, né? Então a gente pode puxar um só aqui, mas eles estão embolados, né? Num momento que já não é possível lê-los, né, isoladamente, né? Quando eu estou no campo, na proposta de pesquisa, né? Então é um organismo vivo que sempre será impactado a partir da pesquisa de quem estuda. Então, de quem estuda, qual a minha linha do tempo? Eu sou jornalista desde 1996 e em 2005 entrei como repórter, depois editora, na revista Crescer da Editora Globo, que é uma publicação voltada para educadores, para famílias com crianças pequenas. Então, nas várias apurações de reportagem, resenhas de livros, na produção da lista dos 30 melhores livros infantis do ano, que é uma grande reportagem que eu comecei a produzir em 2006, né, eu passo a estudar sob a perspectiva de muitos coletivos, dos próprios pesquisadores que eu entrevistava, dos autores, dos editores, dos educadores literários, dos bibliotecários, dos artistas visuais, dos escritores. Então, em 2014, eu comecei a dar aula e em 2016 a exercer uma coordenação pedagógica do curso de pós-graduação, o Livro para a Infância, Processos Contemporâneos de Criação, Circulação e Mediação, na Casa Tombada, né, que é um centro de estudo, pesquisa e experimentação em arte, educação e linguagem. Inventamos lá esse curso. Então, com o tempo, eu fui notando que a história do livro para a infância, né, que eu e as minhas parceiras, meus parceiros, que a gente levava, né? Quer dizer, essa história também de pesquisa de cada um, individual, que a gente levava as aulas, se entrelaçava com as histórias de vida de quem estava lá, né? Histórias de vida, histórias de trabalho, histórias de acesso à leitura de cada uma e cada um que ia nos encontrar, ou que vai nos encontrar. Quando eu me vejo entrelaçada, né?
eu fui aprendendo que não existe a história dele, né? Até porque conhecer uma história trata-se de ter acesso a ela, e nem sempre isso acontece, né? Para a gente, então, ter a chance de refletir sobre ela. E aí perceber também, né, o limite de pesquisadoras e pesquisadoras como eu, né? Há de se ter empenho em ler brecha, né? De fora, de dentro, quer dizer, narrar uma história, também narrar o seu envolvimento com ela. Isso eu estou trazendo, né, aqui, por isso que está aqui entre aspas, porque são trechos, eu vou falar aqui bastante, de um livro que eu lancei sobre esse percurso. Aqui, ó, o livro para a infância, Caminhos que Entrelaçam, eu lancei esse ano com a editora Quatro Cantos. E a partir desses encontros, né, todo mundo é como esse bololô aqui da minha mão, né? E o que, que seria, né, para pensar, para ampliar a imagem do bololô, né? Ou com que cada bololô nosso está envolvido, né? Pode ser, né? Cada fio puxado, uma história de. Então, uma história das editoras, uma história do racismo, uma história da leitura no Brasil, uma história do livro, uma história da educação, uma história do design, uma história das infâncias, uma história da luta pela democracia. Aqui no nosso caso, uma história de um país colonizado que não aprendeu a sua história, né? Uma história da cultura afro-brasileira, uma história da literatura, uma história do design, né? A minha história, a sua história, a história das políticas públicas, né? A história da cultura afro-brasileira, a história da cultura dos povos originários. Cada linha, cada fio se enrosca, né? Dá um nó. Aí a gente desembaraça. Vamos estudar isso aqui, ó, mais um pouquinho que a gente ainda não estudou. Aí entrelaça de novo. É esse vai e vem. Então, isso se tornou uma dissertação de mestrado que eu tive o prazer de fazer aqui no Instituto de Artes da Unesp, com a professora Luísa Cristóvão, aqui em São Paulo, né? E a ideia era contar essa invenção, né? Esse inventar ficar junto estudando o livro para a infância. Hoje a gente está na turma 11, né? E desde a primeira, e continua sempre, esse desejo de colocar para conversar. Essas pessoas que estão envolvidas na literatura para a infância, mas de diversas áreas, né? Da educação, das artes, da literatura, da editoração, da psicologia, da biblioteconomia, das políticas públicas, né? Do design. Então, a gente também está junto, impulsionado, ou só isoladamente, ou nesse conjunto, pelo desejo de ler mais, né? Para si, para o outro, para a família, né? E todos com essa possibilidade de se deslocar da percepção única, né? Ou da percepção primeira, né? Para alguma coisa nova. E é uma pesquisa que se dá no quente dos encontros. Aqui eu trouxe quatro imagens, né? Duas de encontros presenciais e duas online, que é um pouco a da nossa experiência nessas 11 turmas, né? Aqui, um dia que a gente recebeu o autor Rodrigo Andrade e a autora Eva Furnari, e aqui com o Cássio Risso eu trago uma essência para a gente, né, que a pesquisa é o compartilhamento, né, ainda que às vezes isso não se dá a ver muito, né. Então, compartilhamento entre o leitor, o intérprete, autor, estudioso, pesquisador, professor, tradutor, cientista, artista, que ele está fazendo uma visão mais ampla nesse livro Entre Notas, né, sobre compreensões de pesquisa. Então, que aprende-se ao fazer, e não é ao fazer, é ao fazer com o outro. A pesquisa é um movimento que deveremos fazer na direção da construção da consciência de ignorâncias nossas. Parece difícil, mas não é. Ou é, mas para a gente tem que fazer. Então, nessa perspectiva, assumir também as subjetividades, né? Então, todo dia, o que a gente mais discute é o fazer pesquisa, né? Esse reposicionamento do observador do livro para a infância. Então, aquele que lê, aquele que escolhe, aquele que produz, aquele que faz essa arte circular, para tanto, sem encarar sob a perspectiva da angústia. Embora lá nos invada, né, de vez em quando, né, mas precisamos muitas vezes dar o passo para trás, olhar outros fundamentos que precedem e que baseiam os estudos em torno do livro para a infância. É o que temos. Vamos olhar para o que temos, né? Esse jogo entre abrir e fechar, entre geral e específico,
entre toda a arte e a arte para a infância, né? E se puxar daqui e dali, desemaranhar os fios sem danificá-los, né? A gente tem que olhar com coragem. Quando nos damos conta do que veio antes, fica também evidente que a gente está num processo. Não vai acabar aqui, né? Tem muito depois. Por isso, esse compromisso de explicitar o pensamento o tempo todo, como a gente puder. Olhar para trás, né? Olhar para o que veio antes, mas para a gente entender, né, que escolhas foram feitas, decisões foram tomadas, por que será? Né? E isso que faz a gente estar nessas condições também de pensar o ensino do ensino da leitura, né? Seja em que etapa for e em que campo for, né? Então, esse mover-se nos leva à essência do pensamento expandido, né? A condição, não dá para ficar numa só coisa. Não é possível compreender os processos contemporâneos sem que a gente se abra aos desdobramentos éticos e estéticos dessa produção cultural que está inserida na educação. O desafio é deixar espaços para isso acontecer, mesmo diante da ânsia, né, de levar informação, opinião, diversas, claro. Assim como um arquiteto que prevê no revestimento das paredes de uma casa o movimento de expansão e retração, né, para ela poder resistir. Então, assumir, seguir na movência, com respiro, espaço e dando lugar aos acontecimentos. Esse é um texto que eu escrevi, trecho, né, com a Camila Feltri, para um outro congresso, né, na Faculdade de Educação da USP. Então, considerar as diversas linhas do tempo como um emaranhado que precisa ter um comprometimento com o estudo. Vou chegar lá. Colocar-se no lugar do outro, assumir que julgamos a ação a partir do que vemos da nossa bolha, da nossa bagagem, da nossa experiência, né? Como é que entender que as políticas públicas de compras e distribuição de livros influenciam na produção, né? Então, o que está na ponta influencia no que eu estou produzindo aqui, uma vez que determina aonde ele pode chegar. Qual a importância de se colocar no lugar do artista, do editor, do mediador, para entender as escolhas que cada um faz? Qual a visão de criança, de infância, talvez de literatura, para que esses caminhos do livro até uma criança tracem determinados caminhos e não outros? Não seria essa consciência de ter sempre que visitar o todo, uma busca, novamente, ética e estética para se relacionar com esse tipo de arte. Se estamos envolvidos com educação e cultura, então cada escolha não é um ato político. Esse já foi um texto que eu escrevi também com a Camila, mas também com a Ananda Luz, né, que está na coordenação desses cursos comigo num outro livro que a gente produziu chamado Abrigar a Impermanência, né? Um livro coletivo de todos os cursos de pós da Casa Tombada. E nesse núcleo, né, eu, Camila e Ananda, as discussões se dão em dois pontos, que são ao mesmo tempo premissa e destino, que a obra não fira a humanidade de ninguém e que a materialidade é leitura. Sim, nada será como antes. Então, são esses respiros e eles nos incentivam a fazer pergunta. Então, o livro, né, como mediador de conversa urgente, é ele que nos tira da comodidade de que muitas vezes a gente se encontra mesmo, né? E isso nos desestabiliza. E também é ele que nos devolve, né, ao prumo. Então, no mergulho dessas contradições, no acolhimento das dores, dos valores, das ideias diversas, das possibilidades de ação e de todo um chão que é ensino, parafraseando Manuel de Barros, a gente foi enfrentando os desafios desse estudo. Porque a crítica pública, literária ou jornalística, voltada ao segmento livro para a infância, é tão pouca aqui no Brasil. Porque a escola é aliada e vilã da literatura na infância e adolescência. Porque dizemos que o Brasil não é um país de leitores, o que não foi feito para isso. Será que é isso mesmo? Por que é tão difícil ouvir a professora
do chão de escola sobre a missão do incentivo à leitura e literatura, porque a criança é tão pouco ouvida também, porque é raro pensar no autor do livro ilustrado para a infância como um artista, em vez de apenas um produtor de escritas e imagens para crianças, porque as perguntas acima são motivo para ainda acharmos tantas obras racistas nas nossas estantes, porque tem gente que acha que representatividade é só um preenchimento de lacunas. Então, perceber também como é que caminhou a história dos conteúdos do livro para a infância. Aí trago aqui um trecho de um livro que a Nanda Luz fez parte, né? Um livro chamado Infâncias e Leituras, Presenças Negras e Indígenas na Literatura Infantil, também lançado recentemente pela Pulo do Gato. E ela diz assim: analisando as publicações de literatura infantil brasileiras, tanto nas décadas passadas quanto na contemporaneidade, perceberemos que por muito tempo uma história única foi contada. E como a escritora Chimamanda afirma, né, isso é perigoso. E quando visitamos a história das publicações de livros de literatura infantil no Brasil, podemos comprovar que as personagens negras são inexistentes, estereotipadas ou postas em situação de violência explícita ou nos detalhes. Com a Lei 10.639 de 2003, houve um aumento do mercado editorial para a produção de livros com personagens negras para atender às compras governamentais a partir da obrigatoriedade do ensino das culturas e histórias afro-brasileiras e africanas. Com a legislação, mesmo que no início timidamente, foi possível ampliar a percepção das culturas africanas e afro-brasileiras. E os livros para as infâncias abriram muitas conversas ao apresentarem grande parte dessas histórias, né? Esse poder da arte. E nesse debate, ela também destaca que é importante ressaltar que antes da legislação já havia publicações importantes circulando pelo Brasil, produzidas por autores negros, autoras negras, que se dedicaram aos livros para as infâncias e nas suas obras traziam a intencionalidade ao narrar as forças das histórias africanas e afrodiaspóricas. Perceber também, pelo outro lado, que a história da materialidade né, do que encontramos nos livros para a infância hoje. Ulisses Carrion, né, a Camila Feltri destaca aqui no seu livro, é um livro, Mediações e Leituras Possíveis, que ela lançou em 2017. Ela diz que o Carrion, que aborda o assunto em 75, considera que nesse livro, que nomeamos como objeto livro, livro de artista, as palavras não estão ali só para comunicar, estão ali para formar, junto com outros signos, uma sequência de espaço-tempo que identificamos com o nome de livro. Olha como os campos, né, diversos vão se unindo, né, nessa eclodem, né, no que a gente tem de livro para a infância hoje. Ele divide, né, o Carrion, a arte de fazer livros em velha e nova, e define que, na primeira, o escritor escreve textos, tendo como única função comunicar uma linguagem, e na segunda, o escritor faz livros, que é perceber sua sequência ideal de espaço-tempo por meio de criação de uma sequência paralela de signos, sejam linguísticos ou não. Ela também traz que os poetas concretistas Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pinhatari e o artista Júlio Plaza tiveram importante influência para a nova arte de fazer livros, a partir dos poemas concretos que, junto com as palavras, traz a possibilidade do espaço para a poesia. Foram possíveis novas formas de pensar o objeto livro, né? Entre eles, o livro, né? Poemóbilis, né? Que usa, né, a palavra como imagem também, né? Então, essas reflexões, né, pensando esse objeto híbrido e também levando a gente para um lugar em que essas fronteiras entre arte e design também estão se afrouxando, são fluidas, se borram. O Odilon Moraes, que é um autor e um dos principais pesquisadores do livro ilustrado, do Picture Book, aqui no Brasil, na dissertação de mestrado dele, também vai apontando para a gente como a gente foi mudando o nosso modo de ler. Então, ele cita aqui, né, os que vieram antes, Nodelman, Moebius, o Schwartz, né, dos anos 80, que se unem, né,
com o pensamento da Nikolaeva, Scott, Arispe, Stiles, Lewis, depois nos anos 90, né? Pensando no livro ilustrado como uma unidade sequencial, uma narrativa fragmentada, né? Uma única narrativa fragmentada, né? Então, essa linha de estudos, né, tem como foco principal, né, pensar nessas inovações narrativas que a presença de palavras e imagens conjuntamente podem criar. Então, para ele, o livro ilustrado é o palco desse encontro. Nele, as palavras podem até se retirar de cena e deixar que tudo aconteça em silêncio, só com imagens. Mas essas imagens, ainda assim, estarão narrando, contando algo, amarradas pela sequência. No termo livro ilustrado, o adjetivo não denota apenas uma qualidade do substantivo, o de conter, né? A de conter ilustrações. Ele o transforma em outra coisa. Num livro ilustrado é preciso muita atenção às imagens e à maneira como elas se entrelaçam. Não só com as palavras, se as houver, mas também com as outras imagens, com as quais ela se relaciona, pois a unidade narrativa se dá com a contribuição de múltiplos elementos, né? A leitura se dá nessa relação. Então, nele, a palavra altera o sentido das imagens, as imagens alteram o sentido das palavras, e a unidade do todo é maior do que a soma dessas partes. Quando a gente se dá conta disso, a gente não pode esquecer. O que fazer com isso, né? Chama tudo para pesquisa, para esse entrelaçar. E aí eu trago um artigo meu e da Camila, chamado Livros e Infâncias, para uma revista científica da USP, a Manuscrítica. A gente escreveu lá assim, né, que a observação da criança com o objeto livro pode, né, nos trazer mais informações do que imaginamos, pois vamos entendendo melhor os indivíduos e suas relações com a leitura. No Brasil, após essa revolução de possibilidades gráficas vividas nas últimas décadas com livros incríveis, né, produzidos aqui, é a questão do lugar da materialidade nos livros. Muitas vezes percebemos a atribuição de uma importância maior ao texto escrito no processo de criação do livro, esquecendo-se do livro como um objeto, que contém características que são próprias do livro e que participam da narrativa, né? Como o formato, a margem, tamanho, ritmo, encadernação. Essa materialidade presente nos livros está presente em tudo que nos rodeia, né? E não nos atentar a isso é esquecer ou deixar de lado que somos seres da materialidade. Os saberes não se substituem, eles não são colocados um no lugar do outro. Por isso, não é possível apagar o passado, nós deixamos vestígio. O maior ganho é o saber expandido, como se dá no encontro com o outro. Permite abrir-se à experiência, mover-se. Os saberes acadêmicos com os saberes da experiência. Comover-se, né? Como nos eleva a pensar Paulo Freire, né? Que é no domínio, né, de cada decisão, da avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a necessidade da ética e se impõe a responsabilidade. Como presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética do meu mover-se no mundo. Não tem como. Aí eu trago Humberto Maturana e Francisco Varela, que são dois biólogos, né, que publicaram nos anos 90 um livro chamado A Árvore do Conhecimento, e nos trouxe tantas possibilidades, né, de ampliar o pensamento aqui, né? Então, eles nos oferecem, né, assim, talvez a gente esteja numa espécie de pacto com o conhecimento, né? Então, pensando que todo mecanismo, né, gera outras formas de ser, não é possível que a gente escape de o conhecimento do conhecimento compromete. Compromete-nos a tomar uma atitude de permanente vigilância, contra a tentação da certeza, a reconhecer que nossas certezas não são provas da verdade, como se o mundo que cada um de nós vê fosse o mundo e não um mundo. Compromete-nos porque, ao saber que sabemos, não podemos negar o que sabemos.
E eu termino aqui. Como, né, diante de um pacto mesmo pelo conhecimento, aqui estamos nós, nossas escolhas. Com o que vamos nos comprometer? Né? Estudar as linhas do tempo é entender, é ter acesso a isso, a como chegamos aqui. Muito obrigada. É também uma forma, aqui são os meus contatos, é uma forma também de a gente entender, né, que para eu ter um livro como esse, e eu vou passar aqui rapidinho, né, de livros contemporâneos aqui, ou ou esse, a gente precisou se entrelaçar com esses, com esse, e esses vão provocar outros livros mais para frente, né? Se a gente registrá-los com carinho, com a alegria da pesquisa, né? E com um compromisso de pensar nesses desdobramentos éticos e estéticos do livro para a infância. Muito obrigada. Espero ter contribuído aí para a gente pensar esse todo da nossa relação com os livros. Obrigada.